Oi, gente. Perdão, estamos tentando, a minha luz caiu aqui em Alto Paraíso, então estamos tentando voltar. Eu e a Ana Leite também. Então, para continuar essa live com vocês, né? Quando o seu tema é de ancestralidade, queremos muito honrar esse tema hoje. Então, quem está voltando agora, que bom que vocês estão conseguindo acompanhar mesmo com esse corte, né, que tem acontecido. Eu vou aguardar a Ana Leite para chegar. Convidando ela aqui. E vamos conseguir, né, falar sobre esse tema hoje. Eu estava, quando caiu a minha luz, falando um pouquinho sobre o que eu conheço diz dentro do tema que estou... Pronto! Ei, conseguimos! Finalmente, que agonia! Eu tentando te chamar e você tentando me chamar, que agonia. Pronto, vamos lá. Que bom, que bom. Agora, né, vamos firme. Isso é a força da ancestralidade movendo coisas. Com certeza. E eu falando, né, assim, caiu a luz bem quando eu estava falando, assim, dessa força que tem quando a gente olha para as nossas primeiras memórias, né? Essa força que tem que, primeiro, não é por acaso que temos essa mãe e esse pai, mas não só essa mãe e esse pai, mas toda a galera, né, toda a ancestralidade que vem junto de cada lado, né, de cada família, com quem está atrás, né? E toda essa carga, né, que vem através do pai e da mãe e que vem para mim, porque eu tô nascendo, né, naquele momento nessa família, escolhendo vir, me encarnar aqui para trazer uma evolução, né? Para trazer um melhor, para trazer um avanço, passos, né, nesse caminho, com tudo que as famílias, né, vivem como representações, na verdade, da humanidade, né? Não são famílias também, assim, fora do mundo no qual a gente está vivendo. Então, são famílias perfeitas para a gente ter as informações que a gente precisa como espírito para receber a humanidade aqui nessas famílias e para a gente poder colocar o nosso propósito em ação. E para você, Ana, me conta um pouco sobre esse Então, vou contar tema. um pouquinho. Eu brinco assim, que eu vivi numa família, né? Eu vivi numa casa quando eu era criança, que eu brinco assim, a gente nem precisa fazer leitura de vida passada, é só sentar na sala de jantar que tá todo mundo ali. Porque eu vivi numa família onde os meus ancestrais estavam vivos quando eu nasci, né? Tinha as avós muito antigas, assim, que viveram até os cento e tantos anos, né? Então, uma Uau. super carga para a gente se deparar e para limpar e para cuidar, né? Então, eu vejo como a ancestralidade como algo que nos determina e algo que também não nos determina, na verdade, mas nos dá uma base, né? Alguém tinha perguntado antes, mas como assim ancestralidade e primeiro chakra? É quase assim, né? Quase um desenho. É a nossa raiz. Se fôssemos uma árvore, a raiz seria algo que sustenta a árvore e que traz força para essa árvore, né? Então, a gente traz com a gente a força da ancestralidade. Ao mesmo tempo, junto com a raiz, com a ancestralidade, está a fonte de todos os programas. Então, vem aí o nosso grande dilema. Como lidar com a ancestralidade na nossa vida, honrar essa força que nos sustenta, essa raiz da nossa árvore, e ainda assim não levar com a gente, né? Não sucumbir a programas, a crenças limitantes, a questões que vêm da ancestralidade, né? Eu vejo que esse é um grande dilema, assim, que a leitura de aura nos ajuda nesse campo, né? O nosso campo energético que a gente acessa na leitura e que a constelação também, que é algo que eu tenho comigo, também nos ajuda, né? A olhar para isso que vem antes, a honrar e posicionar. Acho que tem muito a ver com como que a gente se posiciona, qual é a nossa posição no sistema. A gente é a gente mesmo, né? Eu sou Ana Leite, Peggy Mars é Peggy Mars, Peggy não é a mãe dela, eu também não sou a minha mãe, não sou meu pai, não sou meus irmãos, eu sou eu mesma, né? Então eu preciso me posicionar na minha posição no sistema, eu preciso honrar as informações que vêm comigo na minha aura, mas eu também honrar as informações que vêm de herança, mas eu preciso também me manifestar. Manifestar a Ana Leite.
Não tem como a Ana Lúcia Oliveira de Souza Leite se manifestar Ana Lúcia se ficar repetindo padrões da Bia, do Carlos Eduardo, meu irmão que acabou de entrar, né? Então, assim, se eu repito padrões, ou se eu me manifesto como um deles, eu vou deixar o mundo, né, sem a originalidade que veio para mim. Então, honrar os irmãos, honrar o pai, a mãe, os ancestrais todos que vieram antes, não significa repetir padrões, né? Significa se sustentar numa força, honrar e usar a força que existe nesses ancestrais, mas ao mesmo tempo construir o próprio caminho. Então, nesse aspecto, né, muitas vezes, na nossa história, na história da nossa vida, às vezes a gente inconscientemente, de forma cega, a gente repete padrões, né, Peggy? E tanto a leitura da aura, quanto a constelação, quanto o oráculo do nascimento, que é uma leitura, eles nos ajudam a olhar o que a gente está repetindo. O que a Peggy está deixando de manifestar enquanto Peggy e está manifestando enquanto outro ser da família. E a gente aprende também ao longo da história, né, desses instrumentos que nos ajudam, e a gente tem conexão. Então, de acordo com a posição do nascimento, a gente chega ao mundo manifestando conexão com um determinado ancestral. Isso significa manifestar a força, né? Estar conectado de alguma forma, honrar essa origem, mas não levar para frente aquilo, não deixar de manifestar o que a gente é, né? Não levar para frente algo que é, digamos assim, um desafio, né? Um desafio, uma crença limitante, um padrão, uma fixação. Então, esse eu acho que é um exercício muito maravilhoso, assim. Eu não sei se a Peggy já trouxe uma coisa muito maravilhosa que ela ia trazer, né, sobre a realização do primeiro chakra, mas se você não trouxe, eu vou deixar para você. A realização do primeiro chakra e a relação com os ancestrais, né? A gente se realizar dentro do primeiro chakra, mas vou deixar isso para Peggy e vou trazer um pouco mais esse lugar que, para mim, é muito interessante e desafiador ao mesmo tempo, que é como que a gente honra quem veio antes e, ao mesmo tempo, a gente se manifesta de forma original. Porque muitas vezes, em muitas famílias, o que a gente vê é uma rebeldia. A gente olha para trás e diz: ah, meu pai não fez nada direito, minha mãe não fez nada direito, meus avós muito menos. E, às vezes, a gente até libera um pouco os avós, mas pai e mãe, geralmente, a gente questiona, a gente duvida, ou a gente se manifesta como se a gente soubesse mais, né? E os povos tradicionais, né, e os indígenas, por exemplo, eles honram muito aquilo que veio, honram muito e ao mesmo tempo se manifestam, ganham um nome próprio, né, um nome pessoal, que fala da sua força, que fala da sua honra. Por isso, Peggy é Peggy, Ana Leite é Ana Lúcia é Ana Lúcia. A gente não tem como ser o outro, a gente é aquilo que o nosso nome também manifesta, trazendo a força que vem com o nosso sobrenome, que está na ancestralidade. Então, o primeiro chakra, ele tem tanto esse baú da ancestralidade, e o baú da ancestralidade traz consigo o baú dos programas, daquilo que muitas vezes a gente repete sem consciência. Através da leitura e através do autoconhecimento, a gente tem a oportunidade de chegar nesses lugares e olhar o que da minha ancestralidade faz sentido eu levar adiante e o que me determina de uma forma que me atrapalha, que me impede de caminhar, de manifestar a minha luminosidade natural ou aquilo que a Ana Lúcia veio manifestar, né? Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho de você, Peggy, aquilo que você trouxe hoje mais cedo na nossa reunião, que é o quanto a ancestralidade determina o nosso primeiro chakra e vice-versa. Sim. E até me vem, assim, te ouvindo contar uma parte da minha história, assim. O primeiro chakra, ele é a relação de, assim, a minha relação comigo mesmo, né? É a minha base, na verdade, né? É o que eu consigo sustentar em relação às minhas necessidades básicas. E é muito interessante de ver que quando a gente está com o seu primeiro chakra limitado, então com dificuldade, né, para sobreviver, para ter essa confiança em mim em relação ao que eu consigo sustentar, né, do que eu preciso para avançar e para sobreviver,
a gente não consegue avançar muito no nosso caminho de autoconhecimento, porque não temos energia, disponibilidade, né, para isso. Então, o primeiro chakra é realmente assim a nossa base que nos permite de avançar dentro desse caminho de autoconhecimento, me conhecendo melhor a minha história, a minha ancestralidade, o que eu venho aqui, né, a viver e o que eu já vivi, vai me ajudar a ser eu, na verdade, dentro disso tudo, né, vou poder pegar a força que vem dos meus ancestrais, honrar e pegar e avançar com o meu eu, né, com o meu próprio assim caminho, que eu não sou eles, né, eu sou eu. E quando a gente não tem disponibilidade, energia, vontade, enfim, né, por vários motivos, assim, a possibilidade, assim, de olhar para a história, o que que acontece? Sim ou sim, repetições. Porque é o que é conhecido, é o que está dentro das nossas células, é o que faz, assim, da gente, assim, chegar, né, essa linhagem é o que faz da gente chegar. Então, se a gente não tem como olhar, muitas vezes, e isso a gente pode até passar por isso assim, de forma totalmente inconsciente, e a gente vai repetir. E aí eu vou contar uma história bem, bem minha, assim, bem íntima, na verdade, assim, quando a minha primeira filha nasceu, hoje ela tem já 17 anos, na verdade, quando eu estava assim, né, me preparando para ela nascer, eu já psicóloga, né, assim, querendo muito, né, trabalhar, assim, para que seja, assim, um momento mais limpo, né, para ela, assim, mais neutra. Eu sempre, assim, sabia mais da minha história, né, que eu sempre fui muito curiosa para saber como eu cheguei, como eu nasci, como minha mãe nasceu, né, como a minha avó nasceu. Sempre foi, assim, algo muito meu, desde pequena. Mas eu não sabia muito, assim, da história do pai, né? Da minha filha, do meu companheiro, né? Da época. E aí eu perguntava, e você? Como que foi, né? Para justamente saber melhor e evitar uma repetição. E, na verdade, ele não sabia muito da história dele, de chegada, porque a mãe não tinha contado. E mesmo perguntando, porque eu insisti, né? Fui meio bem chata, insistente, né? Naquele momento. Ela não quis muito contar, né? Ele só sabia assim que tinha sido muito tranquilo. Então ele falava, ela vai nascer igual eu, muito tranquilo, muito tranquilo. E eu tava assim, se não sabemos, se não sabemos, não sei se eu quero realmente que seja assim, vamos ver, né? Enfim. Minha mãe não. Minha filha não nasceu muito tranquilo. Foi assim, dos meus 4 partos, assim, o mais difícil. Foi o primeiro? O primeiro, né? Mais difícil porque eu não estava compreendendo, né? Eu não estava compreendendo o que estava ali travando, o que estava dando assim tanta dificuldade para ela chegar. E ela nasceu de fórceps, né? Então precisou de uma intervenção para ela chegar. E aí uma das primeiras pessoas que a gente ligou foram, né, as famílias. E aí quando a gente ligou para a mãe, né, para a avó, para a mãe do meu companheiro, e que ele contou, então, não foi bem igual eu, né? Porque foi difícil, foi assim, assada, ela começou a chorar de soluço. Assim, de Uau! soluço. E falando, ai, eu nunca quis te contar porque você nasceu exatamente assim. Uau! E que pra ela foi muito difícil, né? Então ela não quis contar por Sim, amor, né? Por, sim. tipo, queria te deixar e acreditar que essa história sua de chegada foi linda e maravilhosa, mas na verdade foi muito difícil e precisou de fórceps, né? E naquela época ainda, né? Então algo bem mais, né? Difícil, assim, enfim. Que ela nem sabia se o bebê ia sobreviver, porque não sabíamos muito, né? Assim, 40, eu acho que ele tem 50 anos atrás, né? Enfim. E aí aconteceu, né? Uma super repetição, né? Quase igualzinho, assim, o que o pai, né, da minha filha tinha vivido para chegar, para nascer. Então, claro que quando a gente faz, né, quando o seu espírito, na verdade, né, escolhe assim, né, ou consegue assim fazer se encaixar, né, dentro das histórias assim, repetindo desta forma, não é para viver o mesmo trauma, né, é para dar uma oportunidade para curar o que foi vivido e que não foi resolvido, né? Então a minha filha abriu, né, esse caminho, mas abriu de uma forma que eu pessoalmente queria poder ter evitado, né? Sabendo melhor e trabalhando melhor e curando antes dela chegar, né? Então esse trabalho de autoconhecimento,
ele nos ajuda a olhar para nossa história, mas nossa história não só sou eu, né? Sou eu com tudo que eu tenho recebido, né? E que não se resolveu, principalmente o que não se resolveu. Porque o que se eu resolveu, maravilhoso, isso me dá força, me dá valor, me dá potência, me dá coragem, né? O que não se resolveu e que muitas vezes fica tabu, né? Fica fechado, fica escondido, né? É isso bem assim facilmente o que vai entrar no meu sistema e que vai se repetir. Então, como, né, o tema de hoje, assim, como a nossa ancestralidade ela atua, né, ela impacta no seu dia a dia, é bem dessa forma. Tudo que eu não sei, provavelmente eu estou repetindo. Tudo que eu sei, não quer dizer que, na hora eu não vou repetir, mas pelo menos eu tenho ferramenta, né? Eu tenho, assim, compreensão para não repetir. E para poder escolher. Isso eu quero, isso eu já não quero, né? Obrigado, né? Foi vivido desta forma, dentro do possível daquele momento, né? Muito obrigada porque me fez chegar aqui, né? Todos, assim, os meus ancestrais fizeram o que eles puderam para eu estar aqui hoje, então gratidão infinita. Agora tem coisas da minha história que eu não posso escolher não querer desta forma, né? Posso escolher Sim. criar com quem eu sou hoje, né? Então, é isso, queria muito partilhar essa história com vocês, porque eu sinto que é um exemplo, assim, que veio bem, assim, a minha primeira filha, né? Então, 17 anos atrás, abriu, assim, um portal para mim de muito questionamento em relação ao que eu sei e tudo que eu não sei, né? Que eu quero saber, quero correr atrás para saber, para proporcionar para mim, mas também para os meus filhos, muito mais um caminho deles, né? Liberdade, Sim, né? Neutralidade, liberdade, um campo limpo para eles poderem ser quem eles são numa folha branca, né? sim. E é isso, a gente vem, digamos assim, a gente vem uma folha de árvore, né, mas vinculada a essa raiz, essa origem. E essa origem, assim, eu, eu acho isso que é interessante, né? Você pesquisou, você tentou encontrar, você já estava no caminho de encontrar essa resposta, né? Mas tinha alguém que estava justamente bloqueando essa resposta, justamente por amor, como você falou, que é o princípio da constelação, né? Nos sistemas é exatamente isso, a gente faz tudo por amor, mas muitas vezes a gente cria um novelo, um nó, né? Um desafio, assim, para a gente encontrar solução, a gente vai precisar encontrar o fiozinho e desenovelar aquilo. E como você disse, à medida que a gente coloca algum tipo de consciência sobre a situação, algo já se libera, algo já se modifica. Aquilo já está, de alguma forma, manifestado de uma outra maneira. Aí a gente pode fazer trabalho justamente através da leitura ou através do trabalho de autoconhecimento, a gente pode encontrar mecanismos de ir cada vez mais fundo, fazendo o que eu costumo dizer que desarmando as bombas, né? Tem aquelas bombas que a gente vê, que são tipo armadilha para passarinho. A gente está andando pelo caminho, a gente vê. Mas tem aquelas bombas que são subterrâneas, né? A gente vê só um pontinho do iceberg e a gente vai... Plum. Às vezes a gente precisa investigar mais profundamente para não explodir com elas. Tem aqui uma... A Julinha, minha prima. Meu primeiro parto tiveram complicações muito parecidas com o nascimento do meu marido. Obrigada por compartilhar e abrir essa consciência em mim. É uma pessoa muito fofa, minha querida prima. Oi, Maúcha, muita gente fofa, muita gente querida entrando aqui. Boa noite! Que lindos. Então, estamos aqui atualizando essas pessoas que estão chegando agora. Estamos aqui nessa live, a primeira live de uma série de 8 lives. Né? Hoje a gente está falando sobre ancestralidade. Peggy acabou de compartilhar um acontecimento incrível, uma experiência própria do parto da filha mais velha, né? E trazendo esse exemplo da ancestralidade muito ligada ao primeiro chakra, muito ligada ao trabalho interno e a necessidade que a gente tem de trabalhar internamente para a gente poder desarmar essas coisas que às vezes ficam armadas por amor, né? As armadilhinhas, as arapuquinhas que estão armadas por amor, mas que a gente vai precisar desarmar para a gente se deparar com aquilo que a gente tem para viver de uma outra maneira. Né? Então estamos aqui porque vamos dar uma aura juntas, junto com a Adriana Madeira e com a Érica Tebaldi, ambas do Rio de Janeiro. E somos 3 cariocas e uma francesa maravilhosa.
e vamos dar uma aura juntas a partir do dia 11 de fevereiro, daqui a um mês, e estamos aqui abrindo uma série, um ciclo de lives, uma para cada chakra. Então hoje estamos aqui com a live do primeiro chakra, falando sobre ancestralidade e a influência da ancestralidade na nossa vida, né? O quanto é importante a gente estar honrando e ao mesmo tempo reconhecendo esses padrões ancestrais para que a gente só leve para diante aquilo que realmente nos faz realizar aquilo que é a nossa potência, né? A nossa luz, assim. Do contrário, a gente vai repetir padrões, assim, sem saber. E aí a gente também vai cair nesse lugar, né, que a Peggy trouxe. Por mais que ela tenha perguntado, investigado, Peggy tem esse interesse, né? Eu também, desde cedo, eu perguntava como eu nasci, como nasceu quem veio antes. Então eu sei que eu nasci de parto normal, eu sou a quinta filha, né? E antes de mim nasceu a minha irmã. E aí vou contar também, pronto, vou contar uma coisa interessante. Uma coisa interessante que foi uma liberação de padrão. Estou aqui me sacudindo muito, né? Porque eu estou segurando o celular. Mas uma liberação de padrão fruto da investigação do caminho de nascimento da minha irmã. Eu sabia que a minha irmã, né? Que a minha mãe tinha tido 2 partos normais, uma cesariana no meio e um parto normal, que era a minha irmã. E eu que tinha sido um parto normal também. E quando eu fui ter o meu primeiro filho, eu estava muito, muito, muito confiante de que eu queria ter um parto normal de qualquer maneira, assim, né? E ele estava deitado na minha barriga, atravessado como se estivesse deitadinho numa rede. Então fiz todo um trabalho com uma doula maravilhosa, a Fadinha, a precursora da Chantala no Brasil. Fiz um acompanhamento com ela, que nem durou toda a gestação, mas durou o finalzinho, e foi assim a força que eu precisava, que eu chamo que foi a força da virada. Então, fiz muitos trabalhos com ela para o Gabriel virar dentro da barriga, porque eu queria, de qualquer forma, que o Gabriel nascesse de parto normal. Mas aí eu vou falar do tema, que foi aquilo que me fazia ter confiança de que a qualquer momento da gestação um bebê pode virar. Porque o que aconteceu? Eu já tinha 35 semanas e peguei como parteira, sabe? Que quando vai chegando bem perto, vai ficando apertadinho, né? O bebê vai ficando apertadinho dentro da barriga e a chance de virar se torna menor, mas não impossível. E aí vem a minha cura. Eu sabia que a minha irmã, que nasceu antes de mim, eu já tinha ouvido dizer que ela tinha virado dentro da barriga na hora do parto. Que a minha mãe estava na sala de cirurgia e que a minha irmã virou e ela foi transferida para a sala de parto e o parto foi normal. Essa informação que vinha da minha irmã, da história da minha irmã, também através dessa investigação que como a Peggy quis fazer, eu também quis, ela me dava uma confiança tão grande que eu cismei a toda prova de que o meu filho ia nascer de parto normal, ia virar a qualquer momento. Então, o que eu fiz? Eu fiz esse acompanhamento e dentro desse acompanhamento, a Fadinha, né, usou todas as ferramentas possíveis. E eu lembro que meu marido, que é super a favor de parto normal, ele já estava assim, tipo, olha, talvez tenha que ser assim mesmo. Tudo bem fazer uma cesariana quando não tem jeito. E eu, não, ainda falta uma coisa, assim, que faltava elevar o pé da cama. Eu já tinha feito moxa, eu já tinha feito posição da vela, eu já tinha feito cromoterapia, eu já tinha feito tudo que eu fui instruída a fazer. E eu falei, não, ainda tem uma coisa. E nessa noite, onde eu elevei o pé da cama, eu senti o bebê virar na minha barriga e estava perto de fazer a última ultrassonografia e eu cheguei sorridente no meu obstetra dizendo, o bebê virou! Mas essa confiança, ela veio dessa informação, dessa autopesquisa, né? Dessa curiosidade que a Peggy também teve, de pesquisar, né, como que a gente veio, o que veio antes da gente. E aí eu sabia que a minha irmã tinha virado na última hora. E os médicos diziam para mim, não, talvez seja difícil de acontecer. Então, baseado nessa informação ancestral, eu insisti e pronto, lá veio o Gabriel de parto normal, depois de ter virado nas ultimíssimas semanas. Então, assim, tipo, 3 semanas antes de nascer, ele virou.
E isso mostra o quanto vale a pena a gente investigar, né? E não, é assim, não se fixar naquilo que foi dito como uma verdade, né? As verdades mudam. A gente tem uma história distinta. Dizem, né, que a gente não cai muito longe do galho, não cai muito longe da árvore, né? A gente como semente, mas a gente tem a chance de gerar frutos novos, né? Então a gente tem a chance de fazer as coisas de uma forma distinta, assim. A gente vem para isso, na verdade. Sim. Né? A Vanessa está dizendo aqui, eu e meu marido nascemos por cesáreas agendadas. Tive meus 2 filhos por parto normal. Foi uma bênção, apesar do medo que tive. Então a Vanessa, de alguma forma, também ousou, né, Vanessa? Ousou assim, tipo, tudo bem, eu nasci de parto normal, mas eu posso fazer diferente. Esse eu posso fazer diferente é fruto de algo que fala dentro de nós, que o autoconhecimento incentiva ainda mais, e que significa não desonrar o passado, né? Mas, tipo, eu tenho algo novo para mostrar aqui. Então, eu vejo isso com os 2 partos, porque no meu segundo parto, eu também acabei caindo, assim, na mão de um médico muito querido, mas que queria também, assim, não, cesariana, mais fácil e tal. E aí aquilo foi me corroendo por dentro, foi me dando uma dor de barriga, do tipo, ai, quero correr daqui. E aí eu realmente procurei um outro médico, e quando cheguei na segunda consulta desse médico, eu falei, então, eu tenho certeza que meu segundo filho vai nascer de parto normal. E aí, eu agradeço a você, mas eu escolhi mudar de médico. E ele falou, que bom, eu te dou todo o apoio. Foi muito bom isso. E ele depois me acompanhou, foi me visitar quando o segundo filho nasceu. Então foi assim, eu vejo que quando a gente escolhe realmente seguir, né, aquilo que a gente veio manifestar, a gente pode realmente confiar que o que veio antes. Sim. E a gente honra, respeita, mas pode ser que a gente tenha vindo para fazer outra coisa. Sim. Vou responder a uma pergunta da Márcia e aproveitar, porque a gente começou uma primeira live, cortou, agora a gente está na segunda, e essa que vai ficar gravada. Então a Márcia está perguntando se a live do segundo chakra vai ser em 11 de fevereiro. Não, a live do segundo chakra vai ser agora dia 14 de janeiro, comigo e com a Adriana Madeira, às 19 horas também, né, nesse mesmo Instagram da Escola Daura. E provavelmente com o Instagram da Adriana. E vamos ter, assim, aulas, assim, semanalmente, né? 1 ou 2. Vocês vão poder, assim, ver a programação de todas as próximas datas também. Vamos ter um aulão também. E no dia 11 de fevereiro, o que começa é o nosso curso de leitura Daura. O retiro de leitura Daura, né? O primeiro de nível 1. E somos 4 professoras, então... Ana Leide, que está aqui hoje comigo, né? As duas, assim, como professoras da Escola Daura, e também 2 outras professoras maravilhosas, que é a Adriana Madeira e a Érica Tebaldi, que vão nós 4. Então, vamos dar esse curso a partir do dia 11 de fevereiro. Para esse curso, tem 2 pré-requisitos. Um é de ter feito o curso de meditação das rosas de nível 1 e 2, no mínimo, né? Tem também o nível 3 que vocês podem ter feito, mas que não é um pré-requisito. E uma jornada dos chakras. E para isso tem também uma data nova, que a Ana e a Drica estão divulgando, que começa, eu acho que dia 1º, é isso, Ana? Isso, a ideia é essa. A ideia é começar no dia 1º, a jornada chamada Criatividade Manifesta, e que vai dar a oportunidade de quem quer fazer o Aura ainda não entrou numa jornada, como algumas jornadas já começaram e não vão estar exatamente abertas no momento, né? Então, daqui para frente, pode ser que, se você hoje se interessar em fazer o Aura, pode ser que você ainda consiga entrar na jornada do Pedro, né? Que a jornada que está acontecendo agora, eu não sei se ainda dá, mas ele ia aceitar até segundo chakra. Então, a pessoa pode se informar sobre isso. A jornada de Ornella e Vanessa, eu acho que já está encaminhada, acho que também não está, mas também pode se informar sobre isso. Mas a gente está aí disponibilizando uma jornada nova que estava para nascer, e a gente então resolveu parir um pouquinho antes do Aura, para dar a oportunidade de quem quiser estar com a gente no Aura, poder entrar através também dessa jornada. A gente vai ter meditação das rosas antes disso também, né, Peggy? Isso.
E a Gabriela tá aqui, gratidão de novo, Gabi, você colocando totalmente assim à disposição para vocês fazerem as suas perguntas. Então tem o telefone da Gabriela aqui e vocês podem perguntar para ela sobre inscrição, sobre live, sobre data, sobre esse aulão que a gente tá falando. E vai ser muito, muito, muito bom ter todos vocês assim nesse aulão. Vamos estar às 4, né, juntas para falar de nós, responder a todas as suas perguntas sobre a leitura da aula, sobre o retiro em si. Então, venha todos para esse dia. Sim, e a gente está brincando que é assim, né? Tudo que você sempre quis saber sobre leitura de aura e nunca teve possibilidade de perguntar. Então vai ser o momento onde vocês vão ter 4 mulheres que tiveram suas vidas transformadas pela leitura, 4 professoras, multifunção, como diz a Adriana, somos todas assim professoras que temos várias habilidades distintas, como todo mundo, né? Mas vão estar assim disponíveis para ouvir as pessoas, responder com muito carinho, com muito amor, com muita disponibilidade a tudo que vocês perguntarem. E aqui eu queria chamar a atenção de uma coisa, né? Peggy e eu somos muito segundo chakra, e a gente arranjou um jeito de falar sobre nascimento, muito sobre nascimento e parto dentro do primeiro chakra, que, claro, é um tema que fala também da nossa chegada na Terra, né? Então não estamos fora dele, não, mas a gente sempre arranja um jeitinho de trazer o contexto do nascimento e das crianças e dos partos para dentro da nossa experiência, né? Mas tem tudo a ver, o que a gente está trazendo aqui tem tudo a ver com o primeiro chakra, com a ancestralidade, com o nascimento, que é isso, o primeiro chakra é o lugar onde a gente nasce enquanto humano, né? Lugar da chegada no corpo físico, né? Fala, seguir. Sim, né, o primeiro chakra, assim, sou eu dentro desse corpo, né? Então, claro que no momento do nascimento está conectado com o primeiro chakra, é o momento que o espírito se encarna, né, dentro desse corpo para avançar nessa caminhada toda na qual estamos hoje, né? E até o fim dessa vida. Então, sim, é onde tudo começa, né? Onde eu escolho estar aqui para viver essa experiência na matéria. Aqui com esse corpo, com essa ferramenta física que eu tenho aqui comigo. E eu não venho sozinho, eu venho dentro de uma família. Então eu tô aqui né, eu tenho assim o meu espírito dentro dessa carne, ossos, né, dentro desse corpo, me conectando com famílias, né, família da minha mãe e família do meu pai. E, e, e em relação, né, ao que essas famílias viveram, eu vou começar a minha caminhada. Né? Eu não chego no meio do nada. Eu vou começar a minha caminhada recebendo, na verdade, as informações que vêm, principalmente dos meus pais, mas da onde vêm essas informações dos meus pais? É dos ancestrais. Então, se eu tenho, por exemplo, um avô, que também é o meu caso, assim, um avô que fez a Segunda Guerra Mundial, né? Que na França, assim, foi nessa época, isso vai estar conectado com a minha história. Mesmo se eu não tenho a ver com isso, porque eu cheguei, né, nasci bem depois disso acontecer. Tá conectado, tá nas minhas veias, né, tá no meu sangue, né, tá nessa encarnação, né, eu tô me conectando com isso. E aí, se eu não sei nada disso, que isso eu também perguntei muito pro meu avô e ele me contou antes de falecer, mas se eu não soube nada disso, eu poderia ter muito mais escassez na minha vida, por exemplo, o medo que não tenha suficiente, o medo de morrer, pelo qual ele superpassou, né? Mas sabendo disso, olhando para isso, olhando para nossa ancestralidade e as informações que essa ancestralidade que é minha, né, me trouxe dentro do meu sistema familiar, eu posso me empoderar para ir além disso, né? E viver uma vida que eu quero viver. Então, por isso que a gente está hoje trazendo com esse primeiro chakra esse tema da ancestralidade e falando também do nascimento, porque a gente gosta, né? E porque gosta e porque tem tudo a ver, na verdade. Foram ótimos exemplos, né? Um do desafio, assim, da busca e do desafio de não saber aquilo, mas comprovar, né? Digamos assim, a repetição de padrão. E outro, em função de uma... Porque é isso, né? Eu ouvi essa informação também sobre a minha irmã e me fiei nela, tipo... Para mim isso foi a verdade, e isso me deu coragem, assim, de seguir até o último momento na perspectiva da mudança, né, do bebê se mudar de posição na barriga. Então, a partir daquilo que a gente recebe, do que a gente ouve,
né, do que veio antes de nós, a gente tem a oportunidade de investigar, né, o primeiro passo é investigar, e aí se a gente não tem mais as pessoas, a gente pode investigar através dos instrumentos que estão sendo oferecidos nesse momento, para a gente poder fazer essa grande transição planetária, né? Uma delas é a leitura da aura. Exatamente. A Dani acabei de responder o que ela perguntou. A Dani está perguntando quando a pessoa não tem essa informação da ancestralidade. Então, por exemplo, quando eu estava contando a minha história com o nascimento da minha primeira filha, né, e eu tentando ir atrás de informações através da minha sogra, né, é porque eu achava que só assim eu ia ter essas informações. E não temos somente essas possibilidades, só que na época eu não sabia. A leitura da aura, por exemplo, vai me trazer as informações que eu preciso ter para, dentro do que hoje eu consigo avançar, superar, encarar, curar, né, e cuidar, eu vou receber as informações que vêm também da minha ancestralidade. Então, temos várias possibilidades, né, vivências. O curso de leitura da aura abre muito, muito, muito para olhar para isso, né, muito, muito. Com a ferramenta da leitura da aura, mas também com as aulas, com as vivências, né, para, assim, criar, na verdade, contextos, né, portais que nos permitem de olhar para dentro e para o que eu sou e para o que eu recebi para estar aqui hoje. Então, não se desespere, Dani, como eu me desesperei lá atrás, tipo, ai, mas se eu não... Né, como que eu vou ter essas informações? Porque hoje, de fato, a leitura da aura é uma super ferramenta para isso. Queria também lembrar uma coisa, é que em relação a esse caminho de lives que a gente tá fazendo, a gente está gravando todas as lives, gente. Então, vocês podem ver novamente assim a gravação, divulgar, passar para, né, quem vocês sentem que pode se interessar com essas lives. É um caminho que a gente está abrindo, sentindo que vai... que é muito rico, né? Somos 4 mulheres também, né? Cada um com a sua história, então vamos trazer esses temas com a nossa própria ancestralidade, com a nossa própria história e divulgando com vocês, né? Partilhando com vocês em relação a esse caminho, assim, né? Dos chakras nessas lives que começam hoje. Eu não sei até que horas a gente tem, porque a gente voltou. Você sabe? A gente voltou, a gente começou uma nova, né? Na verdade, eu também não vi a hora exata que a gente voltou. Tá bom, vamos avançar um pouquinho mais e cuidar do tempo também. Isso, então acho que a gente já recapitulou as informações, né? Então, essa é a primeira de uma série de 8 lives. Isso vai estar divulgado tanto no Insta da Escola da Aura, quanto no meu Insta, Ana Aura Leite, quanto no Insta da Peggy Mars, né? Da Gabi também, gabi.amor. Também vai estar no dela, então, da Érica e da Adriana Madeira. Então, nós todas vamos estar divulgando junto com a Escola da Aura cada uma dessas lives. E aí, o precioso é que a gente vai estar fazendo esse caminho. Vamos fazer um caminho através das lives, né? Esse é o primeiro passo. O primeiro chakra, cujo tema está sendo a ancestralidade. O segundo chakra tem um outro tema, o terceiro outro. Que, na verdade, a gente sabe que cada um dos chakras tem uma infinidade de informações. Informações essas que vêm de onde? Da nossa ancestralidade e também do tempo onde a gente nasce, né? Do lugar onde a gente nasce, das circunstâncias que estão à nossa volta quando a gente nasce. Isso tudo está aí no nosso campo, está na nossa aura. E a gente aqui vai estar trazendo um elemento desse digamos assim, desse depositório, assim, né? Desse lugar onde ficam muitas informações, que é cada uma das nossas camadas, nossos chakras. Vamos fazer um elemento de cada vez para compartilhar com vocês, assim, sempre uma riqueza, que vamos também nos revezar em duplas para poder trazer essa riqueza para vocês. Então, estávamos aqui rindo um pouquinho, que somos muito segundo chakra, estamos aqui no primeiro, falando de nascimento novamente, falando de ancestralidade, que são temas muito importantes, assim, muitas vezes a gente se vê repetindo padrões, mas não se vê exatamente, né? Não enxerga que está repetindo, assim. E às vezes a gente até já tem conhecimento sobre a repetição, mas ainda não tem um instrumento, ou ainda não tem a ação correta, ou a ação que vai realmente transformar aquilo que a gente está fazendo e fazer de forma diferente.
Então, através das leituras e do próprio retiro, como a Peggy falou, é um processo que abre muitas coisas, abre uma possibilidade infinita de transformação, assim. Muito, muito, muito grande mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não estou vendo outras perguntas, mas fazendo um pouco de spoiler para a próxima live, que vai ser então dia 14, para vocês poderem também entender um pouco. A gente vai falar então do segundo chakra, eu e a Adriana, e vamos trazer esse tema de como os acordos, né, acordos espirituais, no plano espiritual a gente faz acordo para a gente interagir uns com os outros, para a gente se linkar, na verdade, né, uns com os outros. Porque juntos temos muita coisa para aprender, né, trocar o que eu tenho a trazer, o que eu tenho a aprender. Então vamos ver como esses acordos, eles influenciam os nossos relacionamentos. Então esse vai ser o tema da próxima live. Então todos super bem-vindos para poder participar. Se não conseguir estar no momento, vai estar gravado também no Instagram. E quero convidar, já trazendo esse tema também, para vocês poderem trazer perguntas, né? Trazer assim vontade assim de o que dentro desse tema vocês gostariam assim de perguntar, né? Para a gente poder ter essa dinâmica assim nas lives da gente trazer o tema, mas também de poder responder as suas dúvidas, as suas perguntas. E eu acho que nessa vez a gente não falou, assim, para as pessoas que entraram agora, sobre o aulão, né? Sim. Só reforçando que a gente também vai ter um aulão. Além das lives, a gente vai ter um aulão que vai ser no Zoom. Alguém tinha perguntado aqui onde seria. Vai ser no Zoom, nós 4 ao vivo, né, juntas. E a gente vai divulgar por aqui também, por todos esses endereços de Instagram, o link do Zoom. Como fazer para se inscrever, como fazer parte desse aulão, assim, onde você vai poder fazer perguntas ao vivo e tudo. Mas trazer perguntas para a live também é algo bem, bem interessante, assim. Para nós, muito rico. Então, o aulão, de fato, vai precisar se inscrever, tá? Então, vocês vão receber o link para poder se inscrever e participar do Zoom. Acho que é isso. Opa. Né? Sim. Ficou um pouquinho em cada lado, mas conseguimos. Sim. Finalmente. Sim. Mas que bom que abrimos, né, essa caminhada de lives, assim, que está começando hoje. Sejam todos super bem-vindos. Já acompanha, né? Olha, assim, para as próximas datas. Já anota na sua agenda para a gente poder estar junto. Vai ser muito rico, né? Vocês poderem acompanhar, assim, todas essas lives até o curso de aura, para nos conhecermos melhor e também para, assim, entender mais sobre os chakras. E vai sempre ficar gravado. Isso. A Mayara perguntou assim, por favor, uma dica de prática simples para trabalhar o primeiro chakra. E a Cacá entrou agora. Oi, Cacá. Mas vamos trazer então uma prática simples para trabalhar o primeiro chakra. Eu diria assim, que uma coisa que é muito boa, né, é quando a gente, por exemplo, quando a gente recebe uma leitura de aura, uma parte da leitura que é a vida passada do inconsciente coletivo humano, né? Muitas vezes, quando a gente recebe essa parte da leitura, que é a vida passada do inconsciente coletivo humano, que não necessariamente é uma vida passada nossa, muitas vezes a pessoa pergunta, nossa, mas isso tem certeza que é uma vida passada do inconsciente coletivo? Porque isso é a vida do meu avô, ou é a vida do meu pai. Nossa, mas isso é o que eu estou vivendo agora, mas tem tudo a ver com o que viveram antes de mim. Então, uma leitura de aura já é uma dica, né, do que a gente pode fazer em relação ao primeiro chakra, essa autoinvestigação, essa persistência na autoinvestigação que a Peggy teve, né, em relação ao parto, e eu também, essa curiosidade, investigar com aqueles que estão vivos ainda, sabe? Destravar aí pequenos desacordos, que se tiver algum desacordo com o pai, com mãe, ou com o tio, ou com o avô, e poder fazer perguntas, né? Ter, assim, esse lugar de investigação ativo na sua vida. Então, você pode investigar tanto verbalmente, assim, ao vivo, se a pessoa está ali na sua frente, está acessível, e você pode também trazer isso, buscar isso através de uma leitura, ou de uma constelação familiar, mas, enfim, aqui a gente está num campo de leitura de aura,
E a leitura é muito, muito boa para isso, né? Sim. E acrescentando em relação à pergunta da Gabi, o que mais você trabalha no primeiro chakra? Na verdade, assim, eu posso, assim, né, dar, assim, uns exemplos, assim, umas dicas, mas lembrando que cada chakra, assim, é um mundo. Então, não teria como resumir em palavras agora, né? O que eu super aconselho, quem realmente se interessa, assim, sobre o que querendo explorar, né, cada chakra, eu ia participar de uma jornada, porque aí temos uma semana, né? Em uma semana, vamos ter trabalho de casa, tarefas, conteúdos, vivências, leitura da alma, meditação das rosas, né? Várias coisas que vão permitir de entrar realmente nesse chakra. De diversas formas, né? Com diversas propostas diferentes. E trabalhamos no primeiro chakra a minha relação comigo mesmo, a minha relação com a minha ancestralidade, a minha relação com a minha estrutura, o meu corpo físico, a minha relação com o meu pai, né? E com a energia masculina, a minha energia de ação, de decisão, a minha energia de avançar na vida, né, com segurança, né, comigo mesmo, a minha capacidade de sustentar as minhas necessidades básicas, né, o meu pertencimento a uma família, a uma tribo, a um lugar, ter um teto, ter alimento, a minha relação com a comida, a minha relação com a minha saúde. São vários, né? Tô jogando ali para todo mundo É muita sentir. coisa, né? É um universo, assim. É um É um, universo. é um, É. eu considero assim como um planeta, né? Cada chakra, assim, a gente tem um sistema, né? Como um sistema solar, assim, a gente tem um sistema com cada chakra sendo um planeta. Mas esses são exemplos, né, que eu tô trazendo para poder entender, né, o que é esse primeiro chakra, o que a gente pode conhecer de nós dentro desse primeiro chakra. E aí convidando muito, muito, muito vocês para poderem vir numa jornada na qual temos realmente assim tempo para poder entrar em cada um desses planetas, um por semana. Sim. E uma coisa que eu queria trazer que é muito interessante, assim, que eu acho muito interessante, é que mesmo que a gente nunca esgota o que a gente tem para dizer sobre os chakras, porque são muitos, muitos assuntos. E, por exemplo, você falou, o próximo assunto são acordos espirituais. Tem tudo a ver com ancestralidade. Então, Sim. você que assistiu a live de hoje, né, não perca a próxima. Porque, de alguma forma, a Peggy está aqui, vai estar na segunda, e aí já vai poder fazer também, de alguma forma, algum link, assim. Porque é Sim. isso, a gente vem trazendo chakras com a gente, né? A gente não fala do primeiro chakra e quando chega no segundo esquece o primeiro. Não, Sim. ele vem junto. Né? Tá tudo dentro de nós, assim. A gente é esse complexo de energia e de informações e a gente organiza isso para a gente ter mais facilidade de acessar. A gente organiza a leitura de aura, por exemplo, ela fala de cada um dos chakras, das camadas, para ter mais facilidade para a gente acessar. Mas a verdade é que a gente é um complexo de informação, né? Acho que é isso. E agora a gente está aqui, ó, com o telefone da Gabi, nossa produtora maravilhosa, e com a Elda, querida, aqui também na nossa. Elda, você pode fazer de novo, viu? Se é isso que você quer saber. Então deixamos aqui esse convite. Quem quer fazer de novo aura, pode fazer de novo. Já sabendo que tem 50% de desconto no valor médio, né, no valor intermediário. Então Sim. pode super fazer de novo. Aí é muito bom. Eu, né, você também, Ana, né, fizemos quantas aulas, assim. Uns 50 e Quanto... poucos. Porque é Só muito no bom. treinamento. Cada vez a gente vai além, né, do que a gente descobriu e a gente avança mais e a gente mergulha mais e é muito, muito bom. Acho que é isso, gente. Então, tem o Estou contato falando aqui. da Gabi para Só qualquer... reforçando aqui quando começa a próxima. Como? Não, estou só reforçando aqui quando a pessoa Assim. perguntou Sim, quando sim. começa. Eu disse que tem uma acontecendo agora, que talvez seja possível entrar ainda, na do Pedro. Eu tenho a Sim. impressão que sim. Mas a melhor pessoa para você perguntar chama-se Gabi.amor. Insta Gabi.amor. Tem todas as respostas sobre isso para você. Tá? Então, você que tem interesse em entrar, o Vemerson tem interesse de entrar, o Elda tem interesse de fazer mais uma vez. É como a Peggy falou, assim, a gente que fez muitas vezes, é um trabalho perene, assim, né? É um trabalho mesmo infinito e muito maravilhoso, porque cada vez mais a gente se aprofunda, a gente vai ficando mais verdadeiro, mais íntegro, né?
mais humilde, assim, mais próximo da gente mesmo, porque a gente vai conhecendo, vendo as voltas que a gente dá, né, a espiral que a gente vive, e é muito maravilhoso, porque a gente vai encontrando cada vez mais o sentido da vida, que eu acho que é esse, assim, né? A gente vê encontrar a nossa verdadeira potência de se realizar e se realizando inspirar também cada ser a se realizar na sua potência. Assim. Acho que isso é o ouro da nossa vida. Sim. Bom, vamos então terminando, né? Eu sinto que a Vamos. gente deu, trouxe, né, o que era pra gente trazer hoje à noite. Quero super te agradecer, Aninha, por estar aqui e a gente poder dar essa live juntas. Vamos ter, agora sabemos, né? Vamos ter vários outros momentos, isso é muito bom. Sim. Muito, muito bom. Agradeço também a todo Isso. mundo que participou, que viu a gente cair, que continuou, que voltou, né? Então, que bom. A live continua, vai ser gravada, né? Tá gravada, então vai continuar no IGTV do Instagram da Escola Daura. Vocês podem ver novamente e divulgar. E eu espero que até a próxima, né? Para poder estarmos juntos novamente, Isso. dia 14, às 19 horas. Então tá. Beijo, Peggy. Amei. E, Beijo. gente, olha, o exemplo dessa live, ele serve como um exemplo do primeiro chakra, que é a persistência. A gente deve persistir até a internet funcionar para a gente poder compartilhar aquilo que faz sentido para nós. Então, Muito bom. beijo para todos, boa noite e até dia 14, que eu vou estar aqui, ó, apertando coraçõezinhos para vocês. Beijo, gente. Boa noite a todos. Tchau, beijo. Tchau.